O porquê não é interessante em si Satanás matar pessoas? Boa pergunta. O porquê é bom ele lançar elas no erro? Aí você falou assim, mesmo que a pessoa venha errar e tal, e tal, e tal, e tal, amanhã ela pode se arrepender. Vamos lá. Se você analisar bem tudo que eu falei no vídeo, eu falei de pessoas que têm o conhecimento da verdade. Desculpa. Eu não falei de pessoas que já está perdida no mundão. Eu não falei de pessoas, você pode ver, às vezes eu vou falar, não, a pessoa que está no mundo lá, não importa. Ela já está perdida, né? Ela não tem o conhecimento da verdade, entendeu? Não porque ela não ouviu, ela ouviu, mas ela não se adequa à fé cristã. Eu estou falando de pessoas que têm o conhecimento da verdade, que têm a fé cristã como base. É disso que eu estou falando, entendeu, Erlane? E aí é onde vem um pulo do gato. A falta de conhecimento da Bíblia, a falta de conhecimento da palavra de Deus é o que leva as pessoas a não analisarem essas questões sobre a vida cristã. Eu, por acaso, como o apóstolo Paulo falou, agora eu vou viver pecando para que a graça de Deus superabunde? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aquele que pecava não peque mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, e assim por diante. Então, assim, é interessante Satanás matar um cristão? Não. É muito mais interessante, como eu falei no vídeo, ele colocar na cabeça desse cristão todo tipo de lixo ideológico, né, que a gente já conhece, todo tipo de doutrina satânica e demoníaca. Sabe por quê? Aí você vai, mas o cara pode se arrepender. Aí é que tá. Se um dia ele foi iluminado pela luz da verdade e caiu em contradições, em heresias pesadas, você sabia que a chance de ele se arrepender é quase zero, nula? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de um cara que realmente está perdido. Então você não. Se você não lê Bíblia, você vai achar que eu estou exagerado, tá? Se você não lê Bíblia, não conhece a palavra de Deus, você vai achar que eu estou exagerado. Mas um cara como Ivanildo Lopes, se eu não me engano, que é do canal Escrituras Romanas, não sei o que lá. O cara hoje acredita em Urântia, toda essa porcaria. O cara era um bom cristão. Eu não sei o que aconteceu na vida dele, que ele se tornou o cara mais blasfemo dentro do YouTube acerca de internet. Entendeu? Rejeitando todas as escrituras, falando contra Paulo, contra o próprio Cristo, né? Ele contra porque Cristo disse aquilo. O cara virou um louco, um louco. Acho que é isso, é Ivanildo, acho que é isso. Quem é das antigas deve conhecer esse cara. Que ele falava da palavra de Deus e do nada o cara começou a falar uma loucura lá de alienígena e tudo mais. Mudou totalmente a crença dele, mudou a crença mesmo. Esse cara já está perdido. Ágida, você não pode ser categórico porque amanhã ou depois ele pode se arrepender. Não se esqueçam, não se esqueçam, meus camaradas, que existe o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo e a esse não tem perdão. Mas será que eu estou exagerado num ponto aqui de dizer que há pessoas que elas caem da graça e não podem mais se arrepender, não podem mais ser salvas? Será que é pesado eu falar isso? Você entende que a estratégia de Satanás é perigosa por causa disso? Manter as pessoas com aquela aparência de cristão, mas pecando e caindo da graça todo dia, extinguindo o Espírito Santo, como Paulo diz? Não sou eu que vou responder. Vamos deixar o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro responder isso, certo? Vou ler o que eles disseram sobre isso, para ninguém dizer aqui que é ideia minha, que eu estou sendo carrasco. Está na Bíblia. Se a pessoa quer seguir ou não, o caminho é esse. Vamos lá? Eu vou ler na linguagem de hoje, tá? Vai ficar um pouco diferente, mas depois vocês conferem aí em uma tradução mais tradicional, mais antiga. Mas é só para... Porque assim, tem muita pessoa aqui que, né, não entende essas questões de traduções, então eu vou ler em uma bem simplificada mesmo, para todo mundo receber a mensagem, tá? Essa é uma mensagem importante, é uma ordem muito importante. Então, para parar de brincadeira, é isso aqui de fato que ninguém vai ensinar vocês no YouTube. Vai ensinar vocês a continuar na vida de devassidão, de prostituição, mas acreditando que manjar sobre o fim dos tempos vai te salvar de alguma forma, né? O que nos salva da ira vindoura é fugirmos do pecado. É Cristo, né? Olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Vamos lá. Hebreus capítulo 6.
Hebreus capítulo 6 em diante. Vamos lá. Não, eu já estou meio que arrependido de querer ler nessa leitura aqui. Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui que é mais interessante pra gente. Eu acho que fica mais claro. Eu leio aqui uma Bíblia grande. Aqui é uma Bíblia de estudo que eu não recomendo, aplicação pessoal. Mas vamos lá. Eu acho que a tradução dela é uma tradução revista e corrigida, versão Almeida revista e corrigida. É melhor que a linguagem de hoje. Vamos lá, Hebreus capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, gente. Hebreus capítulo 6. Vamos lá. Ó. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, né? Rudimentos são as bases dessa doutrina. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Quer dizer, até o capítulo 5 ele vem explicando uma situação, né? Ele vem explicando os rudimentos da doutrina. O que é os rudimentos da doutrina de Cristo? Leia os capítulos anteriores, tá? Principalmente o 5, e você vai entender o que é os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos não lançando de novo os fundamentos de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e dos juízos eternos. Isso faremos se Deus permitir, porque é impossível, agora grave bem isso aqui, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Você entendeu o quão pesado isso é? Olha o que é dito na epístola. Porque é impossível que os que já uma vez... É impossível o quê? O que é impossível? É impossível que aqueles que provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva e que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, quer dizer, a terra recebeu a semente, ela foi participante do reino, veja bem. Então, mas essa pessoa não recebeu o Espírito. Não, olha as qualidades. A pessoa, ela foi iluminada, provou do dom celestial, fizeram participantes do Espírito Santo. Tem gente que usa esse, não perde salvação, principalmente os calvinistas, né? Não perde salvação, porque não sei o que lá. Como é que a pessoa, ela é participante do Espírito Santo e não é salva? Como assim? Se é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, correto? Vamos lá. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, para que com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para completar a certeza, para a completa certeza da esperança. Então, é o que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é igual o blasfêmio do Geraldo lá, o tal do Geraldo, diz que quem perseverar até o fim na perseguição do ano 70. Não, perseverar até o fim, como está em Laodiceia. O cara é tão asqueroso que ele, para defender a ideia dele, ele tenta dizer que Apocalipse foi escrito antes do ano 90. Mas vamos lá. Aqui ele vai falar vai entrar em questões de fé, mas vocês já entenderam aqui? Ou quer que eu repita? Entendeu, Erlane? Porque Satanás quer te derrubar? Porque uma vez ele te derrubando, vai ser muito difícil, muito difícil você voltar ao arrependimento, porque seu coração cauteriza. Sabe aquelas pessoas que falam, não, porque seu coração não condena? Isso aí é Satanás trabalhando. E essa pessoa nunca vai se levantar se ela cair.
Ela pode ter uma vida comum na terra, normal, mas a vida de pecado dela vai ser pior do que antes. E dificilmente ela vai se levantar. Certo? Ó, porque aqui na carta está dizendo que é impossível. Recomendo muito que vocês leiam a carta de Hebreus, porque é uma carta maravilhosa. Agora vamos pular para Hebreus capítulo 10. Ele vai dar continuidade a esse assunto. Ele vai dar uma pincelada mais nesse assunto. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler do capítulo 19, porque para não cortar muito, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegando-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Coisa que esses cidadãos aí não ensinam. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, o dia do Senhor. E é pedido aqui para a gente exortar, demonstrar uns aos outros, né? Coisa que também esse pessoal não faz. Eles querem que você fique lá propagando o conteúdo deles e tudo mais, mas o pecado aí, a prostituição, a lascívia, o adultério, eles não vão falar porque eles também estão arrolados nisso. Porque se pecarmos voluntariamente, depois, preste atenção, se pecarmos voluntariamente, o pecado consciente, eu sei que aquilo é pecado, eu sei que eu estou errando e eu vou lá e faço. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Acabou. Mas uma certeza, uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém, a lei de Moisés morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportades grande combate e aflição. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecesses dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisses a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Ele está citando aqui Joel ou Abacuque, se eu não me engano. Que aí essa citação, ela não está barata aqui. Essa citação é o quê? Abacuque. Você pode ver que essa citação em Abacuque é complexa, é uma série. Deus está prometendo vingança aos seus inimigos, porém ele vai concluir dizendo, e o justo viverá da fé. Sabe, o pessoal pega isso aqui e usa de desconceitualizado. Mas ele está citando aqui um profeta, e você tem que ler o texto que o profeta está falando, e o profeta lança lá para o tempo do fim, né? Deus cobrando aqueles que foram ímpios, injustos. E ele se recuar da minha alma, não tem prazer nele. Vocês entenderam? O cara tá lá servindo a Cristo, recua da alma, lança Cristo de novo ao seu vitupério, faz escárnio. Você vê, se na lei de Moisés, ainda que o escritor aos Hebreus ele vai citar, se na lei de Moisés com 3 testemunhas você morria, imagina agora. A gente é coberto por uma nuvem de testemunha, os anjos dão testemunho da gente, aí o cara vai lá e pisa no sacrifício de Cristo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E mais uma vez, sempre é crer, conservar, perseverança, sabe? Salvação não é uma coisa que você adquire aqui, pronto, acabou. Não, você adquire gratuitamente, você é um lixo, Deus olha para você e te salva. Mas você vai ter que perseverar no caminho. Para finalizar,
Vai dizer, ah, não, só foi o apóstolo Paulo que falou, né? Porque tem gente que tem birra com isso. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2. E aí eu gosto de Pedro, porque Pedro usa palavras mais pesadas ainda para tratar disso. Né? 2 Pedro, capítulo 3. Ele vai falar exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa não, mas ele vai falar. E outra, Pedro é um pouco mais preciso, porque Pedro vai falar exatamente dessas pessoas que hoje aí se dizem mestres. São 22, eu acho que eu vou ler todo o capítulo, tá? Pra gente realmente... Contexto, gente. Pegar todo o contexto do que está sendo dito. Por que Pedro vai falar isso? Né? Que uma pessoa que uma vez foi iluminada, ela não pode mais voltar a arrependimento se ela cair. Certo? Claro, não é qualquer queda, a gente não está falando aqui, mas se você vê que ó, a pessoa conscientemente vive pecando, ela sabe que é errado e vive pecando, essa pessoa está apostatando da fé, está extinguindo o Espírito Santo de Deus, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Mas vamos lá. 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Os judaizantes aí, tentando inserir o evangelho deles, esses caras que deturpam, né? Coloca Cristo, ó, os magnéticos aí colocam Cristo no patamar de um anjo e que nós vamos ser anjo. Alguns outros aí estão ensinando que nós vamos ser a terceira pessoa da Trindade. Quer dizer, você tem um monte de ensino bizarro aí na internet, por quê? E as pessoas batem palma, por quê? Não leem a Bíblia. Vamos continuar. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, né, por amor ao dinheiro, ó, farão de vós negócio, não é isso? Com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então você vê que Pedro é pesado, muito. A pessoa fala de Paulo, mas Pedro é muito mais pesado, e por isso que eu gosto de Pedro, porque Pedro fala na lata. É isso aqui, ó, que vai acontecer. Porque esse justo habitante, e livrou o justo Ló, tá? Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quer dizer, Ló, né? Ele foi livre daquela perseguição, não sendo retirado dali, né? Mas sendo levado ao deserto. Porque esse justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em consciência da imundícia e desprezam as dominações, né? Os caras falam que controla demônio, porque quando ele vai falar de dominações ou potestades, a depender da tradução, ele está falando de poderes, né? Atrevidos e obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça. Pois que tais homens têm o prazer dos deleites cotidianos, nodas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se bancanteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Quer dizer, o cara vai usar droga, vai perder o que de bem mais precioso tem. Desculpa a sinceridade, mas é isso. Com adultério, prostituição, fornicação, todo tipo de imundícia. Mas não, ele está falando a verdade, pronto. Deus vai tolerar isso? Deus não tolera, não. Tendo o coração exercitado na avareza, né? Filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Quem não conhece quem foi Balaão, foi um dos profetas aí que recebeu dinheiro, aceitou dinheiro para profetizar contra o povo de Deus, tá? Mas teve
repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. É interessante Pedro falar isso aqui, ó. Continuando, prometendo-lhes liberdade, sendo eles servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Eu estava conversando com a moça esses dias aqui, exatamente sobre isso. Ela estava louca, porque ela ia num canal, era um tipo de ensino, e outro era um tipo de ensino. Mas eu falava, eles incentivam você a ler a Bíblia, a conferir o que eles estão dizendo na Bíblia? Não. Quer dizer, aí eles prometem liberdade, né? Ah, se liberte do sistema financeiro, se liberte do mundo, né? Faça esse curso, faça isso. Só que eles são servos disso. Eles dependem disso. Já repararam? Porquanto, aqui entra a chave, tá? Do que eu falei em Hebreus, capítulo 6, capítulo 6, do que eu falei em Hebreus, capítulo 10, e agora aqui Pedro entra também, ó. Quase a mesma linguagem, sendo que em Hebreus ali é o apóstolo Paulo, mas ó, vamos lá. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou serem iluminados, né? Você pode usar esse mesmo termo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, ou caíram, recaíram, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, que é, Jesus vai falar da parábola lá, da casa, onde a pessoa limpa a casa, tem um mau espírito, esse mau espírito vai, vê a casa lá abandonada, ele volta com outros 7 espíritos, pior do que o primeiro. É o que o próprio Jesus falou. Tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espajadouro de lama. E aqui finaliza o capítulo. O capítulo 3, Pedro vai continuar exortando sobre os falsos profetas e vai falar do tempo do fim, da purificação da terra e tal. Texto muito conhecido entre a gente aí, certo? Não necessita de leitura isso agora. Mas, Erlane, áudio grande. Mas você entendeu? Porque eu falei que eu falei no vídeo que Satanás está interessado na perdição da sua alma e não na sua morte física. Porque se você morrer, um exemplo, hoje, estou na graça de Cristo. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Eu estou salvo. Mas se Satanás corromper a minha alma, o meu coração, eu já perdi minha salvação, mesmo em vida. Você está entendendo? O que esses caras levam as pessoas a fazer? Quantas pessoas estão ali defendendo suas teses loucas e destruindo, encomendando sua alma ao inferno? É por isso que Jesus manda temer a Deus, que pode tanto matar o corpo quanto lançar a alma no inferno, não aos homens. Então passe toda a privação, passe tudo que for, seja taxado do que for, mas seja fiel a Deus e reto. Agora, se quiser se adequar às coisas desse mundo, dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, não, isso aqui é de boa, não, isso aqui é de boa. Quantos desses caras falam aí que você é jovem, que fica se prostituindo? Eu sei que hoje é complicado casar, gente, mas eu também não posso dizer assim, você que está comendo prostituta por aí, você está correto não, você está correndo muito perigo, um sério perigo, ainda mais se você ouvir uma palavra de alerta. Esses caras que ensinam tá aí, largam a mulher, fica comendo uma e outra, fica marcando com inscrito, você está entendendo? É esse tipo de gente que está ensinando a palavra. Eu não vou ser taxativo com esses aqui. Eu tenho minhas dúvidas se esses voltam a se arrepender. Pelo tempo que estão aí disseminando inverdades. E eles têm conhecimento da palavra mais do que qualquer um de vocês aqui. Isso vocês podem ter certeza. Que eles começaram idôneo e caíram. E isso é perigoso. Não sou eu que estou dizendo. Entendeu? Esse é o que me conforta aqui, que ninguém pode dizer, apontar em mim e dizer, eu só li a palavra de Deus aqui agora para vocês. Agora, cabe a vocês aí fazer uma avaliação disso aí. E não vir com papo, mas é porque minha opinião. Esqueça a sua opinião. Você é cristão? Você acredita na palavra de Deus? Tá aqui, ó. Não tem opinião não. Tá aqui dito. Se recair, conscientemente, pecar, ficar pecando, extinguir o espírito, não podem mais ser renovados pela verdade.